Bem, amigos, para a gente iniciar a nossa conversa, eu fui buscar lá em Lucas, no capítulo 12 do seu Evangelho, um momento em que o apóstolo, o evangelista, conta uma passagem de Jesus. Diz o evangelista que ele falava naquele dia, ou naquela tarde, para milhares de pessoas. Estavam elas ávidas por escutarem a sua palavra mansa. Imaginamos que Jesus, com o seu magnetismo no olhar, prendia a atenção de todos. Então, de repente, no meio da turba, um homem se levantou e disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. O silêncio deve ter sido geral. As pessoas deveriam olhar para Jesus, olhar para aquele homem, aguardavam, naquele momento, a palavra do Mestre. Sabia que ele aproveitava esses instantes para deixar uma lição. Jesus perspassou o olhar pela multidão atenta, olhou para aquele homem com ternura e lhe disse com brandura: Homem, quem me designou para vos julgar, ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos da avareza, porquanto a vida do homem não depende dos bens que ele possua. E percebendo que toda aquela gente aguardava ensinamentos mais profundos, Jesus então narrou-lhes a seguinte parábola. Havia um homem rico, muito próspero, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. Ele então pensava consigo mesmo: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde guardar toda a minha colheita e todos os meus bens. Pensou mais um pouco e chegou à seguinte conclusão: já sei o que farei, disse ele. Demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, onde guardarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: És um insensato, porque esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? E Jesus então conclui a parábola dizendo: Isto é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Observamos nesta parábola que Jesus, de uma forma muito clara, muito simples, mostra para todos nós, seres humanos, que simplesmente a busca da vida material, do gozo material, da abundância material, em nada adiantará para o nosso crescimento. Naturalmente, nós compreendemos que as conquistas espirituais devem ser mais importantes. O Espiritismo nos ensina que nós somos seres espirituais, somos seres imortais, que evoluímos constantemente, ou seja, amadurecemos, adquirimos experiência, conhecimento, através das reencarnações sucessivas. Por isso mesmo nós vamos aprendendo que a real propriedade do ser humano são as conquistas morais. Mas isso nós veremos ao longo da nossa conversa, mais detalhadamente. É importante sabermos, e nós sabemos, a maioria de nós sabe, que Jesus muitas vezes se utilizava das parábolas para deixar um ensinamento. As parábolas nada mais são do que pequenas histórias
que Jesus, com a sua didática inigualável, criava com base na vida daquele povo, na sua rotina cotidiana, nos seus costumes, e compilando aquela parábola, uma pequena história, facilitava o entendimento com comparações daquilo que eles conheciam. Mas inseria nessas parábolas determinados ensinamentos que nem sempre eram compreendidos por todos. Podemos chamar de ensinamentos velados, em que, particularmente para os discípulos, Jesus explicava, pormenorizava, detalhava. Eles então compreendiam. Mas a grande maioria do povo, a imensa maioria, a quase totalidade, não conseguia compreender. Mas por que Jesus fazia isso? Para ele preservar a maioria das pessoas. Porque ao compreender os ensinos, poderiam ter aquele impulso de querer agir conforme falava, conforme ensinava. Mas, naturalmente, a humanidade daquela época ainda não estava amadurecida espiritualmente suficientemente para praticar. Muitos, então, iriam perder a oportunidade reencarnatória se tentassem dar um salto maior do que a capacidade. A evolução é um processo gradativo. Nós não conseguimos, numa única encarnação, fazer uma completa mudança na nossa personalidade, no nosso caráter. É preciso mudar pouco a pouco. É preciso primeiro domar as más inclinações. E Allan Kardec exemplificou ou textualizou isso de uma forma muito clara, quando ele disse que o verdadeiro espírito é aquele que luta para domar as suas más inclinações. O que é então domar essas inclinações? É procurar agir de forma coerente. É tentar vencer um impulso negativo, uma ação malfazeja, para depois, então, começarmos a praticar o bem, a agir de uma forma mais cristã. E assim, repetindo várias e várias vezes, nós vamos acostumando com a boa conduta, até chegar ao ponto em que possamos agir de uma forma espontânea. Isto é o processo de evolução, é o processo natural. Não podemos violar a nossa condição. Como disse o próprio Allan Kardec, a natureza não dá saltos. Por isso, Jesus coloca os ensinamentos de uma forma velada, para esperar o amadurecimento da humanidade. Porque ele não falava para aquele povo naquela época. Jesus falava para a humanidade de todas as épocas. Era preciso aguardar o amadurecimento espiritual, para que pudéssemos chegar a um ponto de compreensão daquilo que ele realmente queria divulgar. Hoje o Espiritismo nos de uma forma clara. Nos aponta que o Evangelho é um repositório de grandes revelações. Mas, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, o ser humano, na sua sede de poder, na sua ânsia de dominação, desviou as palavras do Cristo do seu sentido correto. Deturpou-as, criou uma série de aparatos externos para que assim pudesse dominar as mentes ao longo dos séculos. Criou-se rituais, dogmas, manifestações de louvor, de glórias, pagamento do dízimo, a busca dos milagres, os aparatos, as vestimentas, o uso de velas, de incensos, de obrigações religiosas, em que o indivíduo passou a acreditar
Que bastaria cumprir essas obrigações impostas pela religião para que estivesse plenamente satisfeita a sua crença cristã. Em razão de tudo isso, o ponto basilar dos preceitos do Cristo, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi relegado a segundo plano. Esse roteiro deixado por Jesus é para ser colocado na nossa vida prática, no dia a dia. É um roteiro de vida. Porque quando se procura amar ao próximo como a si mesmo, cria-se o respeito, a compreensão de que devemos fazer aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas essa ideia ficou tão forte em nós, e eu falo em nós porque nós somos esses mesmos espíritos que estamos nessa jornada evolutiva através das reencarnações, vivendo no seio das religiões tradicionais há muitos séculos. Isso está muito forte ainda dentro de nós. Aquela ideia criada de locais sagrados, de casa de Deus, de templo, de recolhimento, ela ficou ainda tão forte que até nos dias atuais vemos como o comportamento das pessoas são diferentes, dentro ou fora de um templo religioso, de uma igreja e até mesmo de uma casa espírita. Dentro daquele chamado local sagrado, esforça-se para manter a polidez, a educação, a cordialidade, a empatia, mas mal sai, a conduta se modifica. É assim que vemos a impaciência, por exemplo, para enfrentar o trânsito. Quantas e quantas tragédias acontecem pela impaciência, por não respeitar as leis. Muitas vezes é o pedestre que atravessa fora da faixa, que não espera o momento correto. Quantas e quantas vezes observamos comportamentos completamente desproporcionais àquilo que deveria ser a convivência dentro de uma sociedade equilibrada. Quando, por exemplo, alguém esbarra de uma forma desproposital, e a primeira reação, muitas vezes, é o revide. Se não for o revide físico, é, às vezes, o revide mental. Não se propõe a manter a mesma higiene nos locais públicos como se mantém em casa. Atira-se qualquer objeto pelo chão, lixos pelos passeios, pelas ruas. E quando eu conto esse caso, eu me lembro de uma situação que uma amiga me contou. Ela estava com um filhinho de 8 anos no ponto de ônibus, ela havia buscado o menininho na escola e estava ali aguardando o ônibus para ir para casa. Então, uma senhora à sua frente abriu a bolsa, tirou um maço de cigarro, acendeu o cigarro e provavelmente era o último cigarro do maço. Ela displicentemente amassou o maço e soltou no chão. Então, o seu filhinho de 8 anos, imediatamente, largou a sua mão, apanhou aquele maço e colocou numa lixeira que estava logo ali, a 3 metros de distância. Quantas e quantas vezes não temos a tolerância diante de uma palavra impensada dita por alguém? A impaciência para enfrentar a vez de ser atendido. Dá-se sempre um jeitinho de furar a fila. E assim, muitas vezes, o cristão vai agindo, sem se dar contas de que aquele que se propõe a seguir, pelo menos, a cartilha do Cristo, deve agir de igual maneira em toda parte, mantendo sempre em mente os preceitos do Cristo. Mas assim, quando nós buscamos desvendar em Jesus a sua mensagem, vamos percebendo que ela é sempre atual. Embora já tenham se passado 2000 anos, sua mensagem ainda é atual. Por isso é preciso buscar a interpretação correta dos seus textos. Não
nos prendermos ao sentido literal, mas buscarmos a mensagem que eles contêm. É preciso tirar o espírito da letra, conforme já advertia Paulo de Tarso. A letra mata, mas o espírito vivifica. O sentido da palavra, o sentido da mensagem é o que realmente vai ficar. Porque quando analisamos esta parábola e outras passagens de Jesus, parece que ele está recriminando a riqueza. Parece que então possuir bens é o caminho da perdição. Naturalmente, não foi isso. Tem uma passagem famosa que vocês se lembram bem. Quando um moço rico se apresenta a Jesus, e ele então pergunta qual o caminho que ele deveria fazer para conquistar a vida eterna. E Jesus então lhe faz algumas propostas, e uma delas é que ele vendesse todos os seus bens e depois distribuísse para os pobres e o seguisse. O moço então foi embora. E é ali naquele momento que Jesus diz aquela célebre frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com base nisso, muitas vezes a interpretação de que Jesus abominava a riqueza foi feita de uma forma incorreta. O que Jesus alertava, e ele não condenava ou abominava, mas ele alertava pela necessidade de não se prender demasiadamente às questões materiais. Quantas e quantas vezes nós observamos nas nossas reuniões de intercâmbio espiritual, nas reuniões mediúnicas, onde falamos com os espíritos, vários deles chegando numa situação de tristeza, às vezes de grave sofrimento, porque se viram privados da sua riqueza, dos seus bens materiais. Reclamam que muitas vezes os herdeiros estão dissipando os seus bens. E isso gera para eles um sofrimento, uma intranquilidade. E é exatamente esse sofrimento que Jesus, no seu ensino, gostaria de evitar. É o apego exagerado. Utilizar os bens materiais não tem nada de mais. A riqueza é neutra. O uso que se faz dela é que vai determinar se ela é boa ou ruim. Se ela será um tipo de benefício ou um tipo de prejuízo para aquele que dela se utilizar. Por isso, a prosperidade deve alcançar um sentido mais amplo, mais profundo. A prosperidade não pode ser só como a definição do dicionário, que diz que próspero é o indivíduo ditoso, venturoso, bem-sucedido, afortunado. A prosperidade deve ir além. Porque quando analisamos a prosperidade sob a visão material ou materialista, nós observamos que é comum apresentarmos alguém, uma pessoa que de fato possui muitos bens, como sendo bem-sucedida. Se o indivíduo possui muitos bens, ele é tido como próspero. Ah, como prosperou na vida. O indivíduo não tinha nada, trabalhou, ou usou os meios que ele achou que deveria usar para alcançar a sua riqueza, então, naturalmente, é um indivíduo próspero. Muitas vezes, homenageado, sem se levar em conta se, de fato, os caminhos que ele se utilizou para alcançar a sua riqueza foram caminhos lícitos. A verdadeira prosperidade, ela tem que estar baseada na licitude. Não pode haver prejuízo para outros. Não pode haver aquele famoso jeitinho de levar vantagem, porque isso está muito forte ainda na nossa cultura. Acreditar que nos negócios, para que possamos ganhar, o outro tenha que perder. E eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa me contava uma situação vivenciada que vem ilustrar muito bem isso. O indivíduo me contava que
mora em um sítio, na época um filho de 26 anos, e que esse filho gostava muito de criar cavalos. Então, estava sempre negociando. Compra cavalo, vende cavalo, cria cavalo, vende cavalo. Certo dia, ele comprou uma mula muito bonita, diz ele, um pelo sedoso, de uma cavalgadura boa. Ele andou um pouquinho na mula, deu um repasse nela, né? Para quem não sabe, o repasse é quando o indivíduo vai comprar o animal, um cavalo, uma mula, uma égua, que seja. Ele então dá uma voltinha, coloca o arreio, dá uma voltinha, para ele sentir como é a cavalgadura do animal, como é o trote do animal. E ele gostou tanto da mula que comprou, pagou à vista, levou para o curral. No dia seguinte, levantou cedo, todo animado, colocou o arreio na mula e saiu pelo pasto. Mas depois de uns 10 minutos que a mula cavalgou, em determinado local ela parou. Estancou mesmo, empacou, como dizem no jargão popular. E vocês sabem, né? Mula quando empaca não tem jeito. Parece que ela afunda os pés na terra e não anda. E ele não sabia o que fazia, a mula não andava, teve que vir puxando o animal até o curral. No dia seguinte, levantou de novo, fez o mesmo procedimento, arriou a mula e fez um novo caminho com ela. Só que no caminho oposto, porque ele imaginou, talvez por aquele lugar do pasto, ela tenha visto alguma coisa, se assustado com alguma coisa. Mas depois de mais ou menos uns 10 a 15 minutos de cavalgada, a mula novamente empacou. E assim aconteceu durante vários dias. Ele pediu ao empregado que fizesse a mesma coisa, chegar à conclusão. Depois de mais ou menos 10 ou 15 minutos, a mula empacava. Ou seja, a mula era muito bonita, era um animal saudável, mas não servia para nada, porque ela não cavalgava, não andava, era preguiçosa. E aí conversou com o pai dele, esse que me contava o assunto. E esse então falou para o filho: o jeito é vender. Mas como eu vou vender, pai? Uma mula que empaca? Quem vai querer comprar? E aí ele, sabiamente, espertamente, como bom brasileiro, falou: o negócio é o seguinte: você não vai dizer que a mula empaca. Você precisa recuperar o dinheiro que pagou. Então você tem que passar a manta em outro. Você faz assim, anuncia, quem tiver interesse, faz um repasse aqui pelo curral. 5 minutos que ele andar, vai gostar e compra. Dito e feito. Alguém apareceu, se interessou, e então fez exatamente aquilo. O pequeno repasse, gostou da mula e comprou. 2 semanas depois, volta e vem reclamar com o rapaz. Você me passou a manta. E esse então me contava, sorrindo, feliz, porque havia feito um bom negócio. Havia vendido uma mula empacada para alguém que levou a manta. E ele falava: passamos a manta nele. Vocês também conhecem essa expressão, né? Passar a manta. Para quem não conhece, significa o quê? A manta é um tecido grosso que é colocado no dorso do animal. Em cima da manta é colocado o arreio, porque o arreio é de couro duro. Então, para não machucar, não estragar o pelo do animal, é colocado em cima da manta. Ou seja, quem recebe a manta é o cavalo, é o burro. É a ideia de levar vantagem. É uma ideia desonesta. Mas alguém podia dizer: mas será que é tão desonesta assim? Porque aí eu entro num outro ponto, a honestidade. O conceito de honestidade para nós, na nossa cultura, é um tanto equivocado. Eu costumo ouvir as pessoas falarem, vocês certamente também já ouviram isso. Quando alguém quer recomendar uma pessoa, ora, em fulano você pode confiar. A pessoa é muito honesta, ou é honestíssima. Não é assim? Mas por que essa ideia de ser muito honesto, de ser honestíssimo? Porque se é muito honesto, existe então aquele que é pouco honesto. Na realidade, a definição é apenas honesto ou desonesto. Ou o indivíduo é honrado, é correto, ou não é. Mas como nós estamos acostumados, na nossa cultura, a cometer pequenos deslizes, pequenas desonestidades,
nós então admitimos que para o indivíduo ser bem representado ou bem apresentado, ele deve ser muito honesto. E vejam bem, se não é verdade, quantas e quantas vezes age-se desonestamente? Ao burlar pequenas leis, pequenas convenções, está-se agindo de uma forma desonesta. E o exemplo começa na tenra infância. Quantas e quantas vezes observamos pessoas, mães ou pais, atravessando com as criancinhas fora do sinal, ou com o sinal aberto para os carros, ainda dão aquela corridinha. É a ideia de ensinar a criança que pequenos deslizes são permitidos, que a lei existe, que o sinal está ali, mas pode se burlar um pouquinho. A ideia da corrupção começa em tenra idade. Quantas e quantas vezes os pais corrompem os filhinhos dentro de casa? Ah, se você cumprir a sua tarefa, vai ganhar o tal presentinho. Ah, se passar de ano, vai ter esta ou aquela recompensa. Uma forma equivocada de ensinar a responsabilidade, mas permitindo que se haja de uma forma corrupta, desonesta. Então, quando cresce, as pequenas corrupções vão fazendo parte da vida até no momento em que chega-se às grandes. Quando falamos em corrupção, nós pensamos nos políticos. São eles os maiores corruptos, os que dão os maiores prejuízos à sociedade. Mas nós, diariamente, com as pequenas corrupções, as pequenas desonestidades, nós vamos também causando prejuízos para nós mesmos e para os outros. Há algum tempo atrás, um estudo realizado por uma universidade norte-americana demonstrou que a convivência sistemática com a corrupção faz com que as pessoas se tornem antissociais, esquecendo o conceito de honestidade. E isso, diz a pesquisa, diz o estudo, cria um estado de calamidade psíquica que reflete no íntimo das pessoas, desequilibrando-as, gerando até a proliferação de doenças. Portanto, percebemos que a prosperidade nem sempre é honesta. E se não é, não pode ser efetivamente prosperidade. A prosperidade legítima é aquela embasada no trabalho e na honestidade. E o trabalho honesto gera consequências positivas. Aquele que trabalha tem o direito de usufruir dos frutos do seu trabalho. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir bens, propriedades, tem o direito de guardar, de poupar, se quiser, de gastar, de fazer o que quiser. O trabalho é uma condição natural do ser humano. Allan Kardec estudou a lei do trabalho. Lá no Livro dos Espíritos, detalhou. E ele mostra que tudo aquilo que o homem junta por meio do trabalho honesto se constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de preservar e de defender. Porque, diz ele, é um direito tão natural quanto o direito de trabalhar e de viver. É o direito à propriedade. E mais à frente, na questão 884, ainda do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o caráter, ou seja, qual o sentido da legítima propriedade. E os Espíritos respondem, propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então aí, meus amigos, nós entramos num ponto importante da nossa fala. O desafio do cristão moderno. O desafio de todos nós perante a prosperidade. Porque hoje, atualmente, no mundo moderno, com todo o desenvolvimento tecnológico, com todo o progresso intelectual, nós deparamos com inúmeras oportunidades de adquirir, de desenvolver o nosso bem-estar,
de melhorar o nosso conforto, a nossa vida material. E isso é perfeitamente natural, compreensível e é justo. O desafio está em alcançarmos o equilíbrio, em não vivermos na ânsia de possuir, na ânsia de querer, de estar sempre sofrendo porque precisa disso ou daquilo. Será que de fato precisa? Eu tenho acostumado nos últimos tempos a pensar antes de comprar. Será que realmente eu estou precisando de determinada coisa? Será que esta coisa será necessária para mim? Vai ser importante? Porque se nós começarmos a indagar sobre isso, daquilo que realmente é necessário, é importante, nós vamos perceber que às vezes nem precisamos de tanto. Mas quantos ainda não sabem agir dessa forma? Se entregam às propagandas, ao apelo do comércio. E compram, e compram, e compram. E nem sempre se sentem satisfeitos. Uma companheira de trabalho, certa vez, me confidenciou que ela possuía mais de 40 pares de sapatos. Vejam só, 40 pares. E disse ela, tem alguns que ainda não usou. Já comprou há vários meses, mas não usou, porque estava aguardando uma ocasião importante. Eu, certo dia, vi dois jovenzinhos, adolescentes, na faixa dos seus 15 anos, ou 13, talvez até menos. E estavam em frente a uma loja, cada um com um celular na mão, um smartphone, naturalmente, e olhavam os modelos na vitrine, os olhinhos até brilhavam. Ah, eu vou pedir meu pai para comprar aquele. Ah, vou falar com mamãe para comprar aquele outro, é o que eu quero. É a ânsia de possuir. O mercado, assim, nos apresentam as coisas para que possamos realmente fazer a roda girar. Mas se temos um smartphone que nos atende, por que essa de querer o outro? Porque a cada 6 meses, aquele fica obsoleto. E então surgem novos modelos, surgem novas oportunidades de adquirir. E aí muitos sofrem com a ânsia de possuir. Possuir, volto a dizer, não tem nada de mais. É importante ter conforto. Deus dá a oportunidade ao ser humano de gerir riquezas e de gerar riquezas. As riquezas são importantes na vida de todos nós para auxiliar o desenvolvimento da inteligência. Porque nessa busca da riqueza, o ser humano começa a buscar em si mesmo uma série de fatores, ou até mesmo no esforço para alcançar a riqueza, que faz com que ele desenvolva as potencialidades latentes. Então, a riqueza é importante. Mas prender-se a ela é a perdição de que Jesus dizia. Prender-se à riqueza material. Então, possuir não tem nada de mais. Mas como possuir é o mais importante. Ter a casa própria como abrigo seguro, o carro como meio de locomoção confortável e que ajuda a encurtar as distâncias, a economizar tempo, é perfeitamente natural e compreensível. Mas quando o indivíduo faz da sua casa e do seu carro objetos de autoafirmação, buscando sempre a casa mais suntuosa, o carro mais moderno, ele então está ultrapassando o limite do equilíbrio. Da mesma forma, o trabalho. Ter o trabalho é importantíssimo. Me entristece muito saber de pessoas que ficam desempregadas, que não têm como se sustentar ou encontrar um sentido para a sua vida, porque o trabalho também é um meio de encontrar um sentido para a vida. O trabalho é importante. Mas viver exclusivamente para o trabalho é ultrapassar o limite do equilíbrio. Como dizia um determinado jornalista, o trabalho espera enquanto você admira e observa o arco-íris. Mas o arco-íris não espera enquanto você está trabalhando. Então é preciso, meus amigos,
que nós pensemos muito. Que possamos analisar os reais valores da nossa vida. Quais os objetivos que acalentamos? Será os objetivos permanentes, as conquistas morais? Ou serão apenas os objetivos materiais, fugidios? É importante avaliarmos. Viver no mundo, usufruir do mundo, mas sabendo que nós não somos criaturas do mundo. Que em um momento ou outro da nossa vida seremos chamados para deixar o mundo. Partiremos com aquilo que conquistamos para o mundo espiritual, para a vida espiritual, a vida real, como apontam para nós os espíritos. Então é preciso sim viver, fazer o melhor, trabalhar com ânimo, com amor, cumprir as nossas obrigações, nossos deveres, mas também conquistar os valores espirituais, os valores morais. As virtudes são as maiores riquezas. Só nos desenvolvemos espiritualmente se desenvolvermos virtudes em nós mesmos. Se alcançarmos estas virtudes, é que estaremos progredindo, alcançando a nossa real prosperidade. E qual o melhor lugar para desenvolver virtudes? Toda parte. Mas o lar é sim a melhor escola. É no lar que nós nos reunimos com aqueles que mais necessitam da nossa presença, que mais necessitam da nossa companhia. É no lar que nos reunimos com aqueles com os quais caminhamos juntos há várias encarnações. E nem sempre ainda amamos. Nem sempre ainda sabemos amar. Quantos e quantos lares estão desorganizados? Quantos e quantos lares têm a tragédia, a briga, a violência, porque ainda não aprenderam a se amar. Ah, mas eu não suporto meu irmão. Ah, minha irmã é tão intransigente. Ah, minha mãe não me compreende, meu pai é autoritário. Meu esposo é um carrasco. Minha esposa não me dá trégua. São esses os espíritos que nos ensinam. São estas situações que nos colocam no lugar certo para desenvolver as virtudes. É no lar que vamos desenvolver a paciência, a tolerância, o perdão, a compreensão, a amizade, o amor, é claro. Vamos aprender a elogiar, aprender a servir, a abrir mão, a ceder. É o lar a melhor escola. E muitos podem dizer, mas o meu lar é uma bagunça. Ali não existe harmonia, mas você não está sozinho. Porque a imensa maioria dos lares é assim. Os lares perfeitos só existem no Facebook. Percebam, lá no Facebook todo mundo é amigo. Todos se amam, todos elogiam. Então aprendamos a agir daquela forma dentro do lar. Aprendamos a elogiar, a agradecer, a amar. Desenvolvendo virtudes, nós estaremos de fato prosperando. E o mundo hoje conclama a prosperidade espiritual. Ao contrário do que muitos pensam ou dizem, o mundo hoje vive o seu melhor momento. Podem não acreditar, mas é assim. Porque a evolução é constante. Jamais existe o retrocesso, a regressão. Então, hoje, vivemos o melhor momento. No futuro, teremos momentos melhores. E alguns falam, mas hoje o mundo está muito conturbado. Não, não está. Hoje ama-se muito mais. As pessoas hoje estão mais conscientes da fraternidade, da solidariedade. Quando nós fazemos os trabalhos filantrópicos, os trabalhos de auxílio, percebemos como as pessoas querem contribuir, como as pessoas querem ajudar. Quando lançamos campanhas, como as pessoas contribuem. As pessoas são mais solidárias, sim.
As pessoas hoje estão mais espiritualizadas, pensando mais no seu lado espiritual, ao contrário do que muitos pensam. É uma pesquisa mundial lançada recentemente, demonstrando que na população mundial, 84, alguma coisa, mais de 84% das pessoas são ou se preocupam com a sua espiritualidade. Têm uma crença espiritual. Acreditam em Deus, pensam em Deus, alimentam a fé. O último censo do IBGE no Brasil apontou que aqueles que se dizem ateus representam menos de 0,5% da população. Muitos autores, escritores, que querem estimular as pessoas para a conquista do sucesso, até mesmo a conquista da riqueza, não se prendem exclusivamente no acumular ou no ensinar a acumular riquezas, mas falam que é preciso alimentar pensamentos positivos, pensamentos sadios, que é preciso ter fé, que é preciso desenvolver a autoestima, que é preciso se doar. Diz um desses autores que se você quer alcançar o sucesso, a sua prosperidade, aprenda a se doar, a fazer coisas de graça, diz ele. Você vai ver que o mundo vai lhe devolver as doações. Não são autores espíritas, e acredito que nem sejam autores espiritualistas, mas são autores que já perceberam que o ser humano só é completo quando ele desenvolve também o seu lado emocional, o seu lado espiritual. Por isso, amigos, vamos trabalhar as virtudes. Vamos prosperar espiritualmente, vivendo a vida material, vivendo no mundo material, mas conquistando as nossas virtudes. Vamos focar nelas. Não apenas nas nossas, mas nas virtudes dos outros. Porque se nós aprendermos a destacar virtudes, nós iremos contribuir para que essas virtudes cresçam, se desenvolvam. Quando elogiamos alguém, mostramos que esse alguém está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, está tendo a atitude certa, estaremos contribuindo para que ela desenvolva suas virtudes. A pessoa se sente motivada, ela busca, então, desenvolver a si mesma. Aprendamos a nos amar. Quem se ama se valoriza, porque a condição de Jesus de amar ao próximo é amar a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Então é preciso saber nos amar, investir em nós, no nosso comportamento saudável, na higiene, na aquisição de conhecimento, no desenvolvimento intelectual, mas investir na conquista das virtudes, de procurar ser melhor a cada dia do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Então estaremos aprendendo a nos amar e, consequentemente, vamos valorizar os outros, amando-os igualmente. Aprendamos a valorizar a própria vida, aquilo que temos, aquilo que possuímos. Passemos a dar valor ao que possuímos. Passemos a dar valor àqueles que convivem conosco. Assim, então, nós viveremos de uma forma mais tranquila, sem aquela ânsia de querer mais e mais, ou de querer o do outro, ou achar que o outro tem mais e que o outro pode mais. Vocês, naturalmente, devem conhecer uma pequena historinha atribuída a Olavo Bilac. Conta-se que Olavo Bilac, o famoso poeta brasileiro, jornalista, carioca, certo dia encontrou com um amigo e esse, então, lhe pediu que ele pudesse redigir o anúncio de um jornal, para um jornal. O amigo queria vender o sítio. E Olavo Bilac conhecia bem aquele sítio, porque ia lá várias vezes. Então o amigo disse: escreva para mim, Bilac. Afinal de contas, você é um poeta, sabe escrever muito bem, e eu tenho certeza que fará um anúncio brilhante. Olavo, então, pegou uma caneta, um papel, um lápis, sei lá, e escreveu mais ou menos assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros no extenso arvoredo,
cortado por cristalinas e murmurejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Um poeta só poderia redigir um anúncio de uma forma poética. Entregou para o amigo, se despediu, alguns dias depois o encontrou e perguntou, e aí? Já tem algum pretendente? Já fizeram proposta? E o outro, então, sorrindo, disse, não, de forma nenhuma, Bilac. Eu desisti da venda, porque quando eu li o anúncio, eu percebi a maravilha que eu tinha. Não vendo por preço algum. É isso aí. Valorizemos o que temos. Deixemos de lado aquela história de que a grama do vizinho é mais verde, mas passemos a olhar a nossa grama da forma como ela deve ser vista. Estamos concluindo a nossa fala. Para finalizar, queremos deixar a conclusão da mensagem, da parábola que Jesus deixou, aquela que narramos no início da nossa conversa. Deixa para nós uma lição bem clara. O homem, o ser humano, é apenas o depositário dos valores transitórios. Não deve fazer deles a finalidade maior da sua vida. Deve utilizá-los também em proveito de outros. Somente assim, meus amigos, é que alcançaremos o sentido da prosperidade legítima. Que todos vocês possam ter uma ótima noite, um ótimo resto de semana, com um brilhante fim de semana. Mantenham-se em casa, tá certo? Mantenham-se reclusos. Sair só mesmo para as ações importantes, ou para as boas ações, ou para aquilo que precisamos fazer para comprar ou adquirir alguma coisa. Mas é preciso que nós meditemos sempre. Busquemos as boas reflexões, as boas leituras. Nesse momento final, eu convido novamente a vocês para unirmos os nossos pensamentos, os nossos desejos e, mais uma vez, conversarmos com Jesus.